Por décadas, a humanidade travou uma das batalhas mais intensas da medicina moderna. A luta contra o HIV, o vírus que desencadeia a AIDS, uma doença que, nos anos 1980, foi cercada por medo, preconceito e mistério. Hoje, mais de 40 anos depois, ela representa não apenas um desafio científico, mas também uma das maiores histórias de superação da saúde global. Mas, afinal, estamos realmente perto da cura? Como um vírus invisível conseguiu mudar comportamentos, desafiar governos e transformar completamente a forma como entendemos o corpo humano? E o mais importante, o que a ciência descobriu? E o que ainda falta descobrir para vencermos essa guerra? Esta é a história da cura da AIDS. Um capítulo da medicina que mistura dor, coragem e esperança. Tudo começou no início da década de 1980. Nos Estados Unidos, médicos começaram a observar algo estranho. Homens jovens, saudáveis, estavam morrendo de infecções raras e agressivas, pneumonias incomuns, cânceres até então típicos de idosos e doenças oportunistas começaram a aparecer de forma inexplicável. Logo, a imprensa começou a noticiar o que chamavam de câncer gay, um termo carregado de preconceito que reforçava estigmas e atrasava a compreensão científica do fenômeno. Mas não demorou para que os casos se espalhassem entre mulheres, crianças e pessoas que recebiam transfusões de sangue. A doença não tinha fronteiras. Em 1983, pesquisadores franceses do Instituto Pasteur identificaram o agente causador, um vírus até então desconhecido, batizado mais tarde de HIV, vírus da imunodeficiência humana. Ele atacava as células de defesa do corpo, chamadas linfócitos TCD4, e enfraquecia o sistema imunológico de forma progressiva, abrindo espaço para outras infecções. Sem tratamento, a doença evoluía para a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, o estágio mais grave da infecção. Nos anos seguintes, o mundo mergulhou em uma crise global. Governos demoraram a reagir, populações inteiras foram marginalizadas e o medo tomou conta. Mas também foi nesse período que nasceu uma das maiores mobilizações científicas e sociais da história. Grupos ativistas exigiram pesquisas, remédios, direitos e respeito. O tema saiu das sombras e ganhou as ruas, os congressos e as universidades. Para entender a luta pela cura, é preciso compreender primeiro como o HIV age. O vírus é extremamente inteligente. Ele se camufla dentro das células humanas, inserindo seu material genético no DNA da própria célula hospedeira. Isso significa que, mesmo quando os medicamentos eliminam quase todo o vírus, algumas cópias adormecidas permanecem escondidas no organismo. Esse é o grande obstáculo para a cura completa. Durante os anos 1990, o marco mudou tudo: a criação da terapia antirretroviral combinada. Antes dela, um diagnóstico de HIV era praticamente uma sentença de morte. Depois, passou a ser uma condição crônica controlável. Esses medicamentos não eliminam o vírus, mas impedem sua multiplicação, permitindo que o sistema imunológico se recupere. Com isso, a expectativa de vida das pessoas soropositivas aumentou drasticamente. Hoje, graças a esses avanços, milhões de pessoas vivem com HIV de forma estável, podendo trabalhar, estudar, ter filhos e construir famílias. E o mais surpreendente, quando o tratamento é seguido corretamente, a carga viral se torna indetectável, o que significa que o vírus não pode ser transmitido sexualmente. Esse conceito revolucionário é conhecido como indetectável, intransmissível, e mudou radicalmente o combate ao preconceito. Mas e quanto à cura? A ciência trabalha em duas frentes principais: a cura funcional e a cura esterilizante. A cura funcional seria aquela em que o vírus permanece no corpo, mas não causa danos nem pode ser transmitido, mesmo sem medicamentos. Já a cura esterilizante seria a eliminação total do HIV, algo que a medicina ainda busca alcançar de forma segura e replicável. Casos isolados trouxeram esperança. O mais famoso é o do paciente de Berlim, Timothy Brown. Ele tinha HIV e leucemia e recebeu um transplante de medula de um doador com uma mutação genética rara, conhecida como CCR5 delta 32, que impede o vírus de entrar nas células.
Após o transplante, o HIV desapareceu do seu corpo. Outros casos semelhantes, como o paciente de Londres e o paciente de Düsseldorf, reforçaram que a cura é possível. Mas o procedimento é arriscado, caro e só indicado em casos extremos. Por isso, cientistas buscam caminhos mais acessíveis. Entre as estratégias em estudo estão edição genética, usando tecnologias como o CRISPR, que poderia remover o HIV das células infectadas, vacinas terapêuticas que treinam o sistema imunológico a reconhecer e eliminar o vírus, e a chamada estratégia chutar e matar, que tenta acordar os vírus adormecidos para que possam ser destruídos. Cada passo é lento, mas promissor. A cura pode não ter chegado ainda, mas nunca estivemos tão próximos. A luta contra o HIV também transformou a ciência e a sociedade de maneiras surpreendentes. Foi por causa da epidemia que surgiram as primeiras campanhas globais de saúde sexual que falaram abertamente sobre camisinha, prevenção e testagem. Também impulsionou novos protocolos de segurança em hospitais e bancos de sangue, salvando milhões de vidas. Na cultura, a AIDS inspirou filmes, músicas e movimentos sociais. Artistas como Freddie Mercury, Cazuza e Renato Russo deram rostos e vozes à doença, despertando empatia e quebrando o silêncio de uma época. Na ciência, o HIV serviu como um professor invisível. Ele obrigou os pesquisadores a entender melhor o sistema imunológico e impulsionou avanços que hoje beneficiam outras áreas, como o combate ao câncer e o desenvolvimento de vacinas contra vírus emergentes. E um detalhe curioso: o HIV é um dos vírus mais estudados da história. Desde 1983, mais de 400 mil artigos científicos foram publicados sobre ele. Graças a isso, o tempo entre a descoberta e o tratamento eficaz, cerca de 15 anos, foi um dos mais rápidos da medicina moderna. Outra curiosidade inspiradora: há comunidades inteiras que conseguiram zerar novas infecções. Cidades como São Francisco e Amsterdã alcançaram esse feito combinando educação, testagem, tratamento precoce e o uso da PrEP, a profilaxia pré-exposição, um comprimido diário que reduz em mais de 90% o risco de contrair HIV. Isso mostra que a ciência sozinha não basta. É preciso também conscientização e acesso. A história da AIDS é, acima de tudo, uma história de resistência, de pessoas que, mesmo diante do medo e do estigma, lutaram por dignidade, ciência e vida. Hoje, o HIV já não é mais uma sentença, mas um desafio sob controle. E, passo a passo, estamos transformando o impossível em realidade. Quando olhamos para o futuro, a cura parece cada vez menos um sonho e mais um destino inevitável. Ela pode vir da genética, da imunologia ou de uma ideia que ainda nem foi imaginada. Mas uma coisa é certa: a batalha que começou com desespero, agora é guiada pela esperança. Afinal, cada avanço científico carrega algo maior que a busca pela cura. Carrega o desejo humano de nunca desistir. E enquanto houver ciência, solidariedade e coragem, a história da AIDS continuará sendo não apenas uma luta contra um vírus, mas uma vitória da humanidade sobre a ignorância, o medo e o tempo. A cura está a caminho, e quando ela chegar não será apenas um triunfo da medicina, será o símbolo de tudo o que somos capazes de fazer quando escolhemos lutar juntos.